Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e mais uma vez a J.K. Rowling foi extremamente problemática nos seus tweets e eu trouxe um convidado pra gente conversar um pouquinho sobre ela. Bom gente, antes de começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, seu comentário, a gente ganha engajamento dentro da plataforma e consegue ter mais relevância dentro do YouTube. E bom, quem eu vou estar recebendo hoje aqui no canal para conversar comigo é o Renan, do canal Dentro do Meio. Renan, pode se apresentar para a galera. Oi pessoal, meu nome é Renan Oliveira, eu tenho um site que se chama Dentro do Meio, ele trata de questões LGBTs e por isso que o Neto me chamou muito gentilmente para estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre as mancadas que a J.K. anda dando. Bom, como o próprio Renan já deu uma introduzida, a J.K., que é a grande autora por trás de Harry Potter, esse gigantesco fenômeno que foi de livros, filmes, jogos, jogo para celular, realidade aumentada e um site que não para de postar fanfic, ela é muito ativa no Twitter, para dizer o mínimo sobre ela. Só que de uns anos pra cá, ela vem tendo comportamento muito problemático de fazer tweets que são muito transfóbicos. Acho que não tem outra maneira de dizer, além de que ela é extremamente transfóbica nos tweets dela. A mais recente foi que ela se posicionou sobre que apenas mulheres menstruariam, né? Ela falou que o biológico de uma mulher seria menstruar. Então se você não menstrua, você não é uma mulher. Para piorar essa bola de neve do que ela falou, ela não apenas falou isso e ficou em silêncio. Ela falou isso e começou a falar que estavam atacando ela por pura misoginia. A gente saltou de uma J.K. que em 2007 falava que o Dumbledore era gay e ela sempre dava pequenos biscoitos de representatividade para a comunidade. Como começou tudo isso e principalmente como é que a gente, enquanto fã, eu li muito Harry Potter, eu li diversas vezes Harry Potter na infância, pelo menos os 4 primeiros livros, acho que eu devo ter lido umas 3 vezes cada um. Como é que a gente que é fã, a gente que pertence à sigla, né, LGBTQ+, como é que a gente se porta numa situação dessa? O que você acha, Renan? Você acha que a gente tem alguma responsabilidade? A comunidade deve passar pano, não deve passar pano? É muito complicado falar sobre isso, é meio que tentar separar o autor da obra. Só dando uma contextualizada no que você já falou, no caso da J.K. em 2017, ela veio dando ali pequenos introduções de que a história dela poderia ser um pouco mais diversa do que ela tinha mostrado de fato, né? 10 anos depois, em 2017, começaram as demonstrações de que ela seria uma pessoa transfóbica. Em 2017, na verdade, ela não fez nem tweets, ela começou a curtir, a dar likes em pessoas que faziam postagens transfóbicas, começou a seguir contas que eram transfóbicas, mas na época os representantes dela deram a desculpa que na verdade ela estava segurando o celular de uma maneira meio incorreta e estava dando like sem querer nas coisas. 2018? 2017, 2018? Mentira, desculpa. Eu me confundi, não foi em 2017 que isso aconteceu, na verdade isso aconteceu em 2018. Em 2019 ela veio a público no Twitter para defender uma mulher que perdeu o emprego de pesquisadora por ser transfóbica e agora em 2020 veio o estopim do que você falou aí, dela falando que só é mulher quem menstrua, né? E aí não tem nem justificativa, não tem como defender. É muito complexo falar disso, especialmente da J.K., porque a J.K. ela extrapola a questão dos livros, né? Os livros dela ajudaram muita gente a se entender como são. Tem até um grupo de fãs dela que tem uma teoria de que o Snape, na verdade, seria transexual e não sei o quê, mas ela extrapolou a questão dos livros indo para os cinemas também. Então tem gente que não conhece. Eu falei isso no outro vídeo que a gente fez junto, né? Eu sou um leitor um pouco relapso. Eu li 3 livros do Harry Potter só, não cheguei a ler todos e todo o restante eu acompanhei no cinema. Então é uma questão muito mais complexa de conversar sobre boicote ou sobre qualquer outra coisa envolvendo a J.K. Que o boicote não seria tão efetivo mais nela, porque ela já construiu um império, ela já tem dinheiro suficiente para não precisar fazer absolutamente mais nada com o que ela já conquistou de Harry Potter com o livro e também com o cinema. E outra justamente por causa disso, né? Porque ela saiu da questão só dos livros indo pro cinema também. Mas a responsabilidade do que ela falou é algo que, assim, manchou a carreira dela pra sempre pros LGBTs que eram fãs dela e pras próximas gerações também. A galera não vai mais acreditar naquela história que ela lutou, que ela sofreu pra desempenhar, que o amor incondicional, que a gente tem que aceitar as pessoas e não sei o quê. Geralmente no mês do orgulho LGBT o pessoal costuma falar que se tem uma coisa que o Harry Potter ensinou foi que a gente não deve viver no armário e não sei o quê, só que aí a gente acaba vendo a máscara dela caindo um pouco, né? A questão dela que é
chamado, na verdade, de feminismo radical, né? Ela defende que para ser mulher, que na verdade, ser mulher é muito mais do que menstruar, mas que o sexo ele é real. Então, as violências que uma mulher que nasceu... É até meio complexo falar isso sem ser transfóbico, mas vamos lá. O que ela quer dizer é que uma mulher cis, que nasceu e se identifica como uma mulher, nunca pode ser comparada a uma mulher trans, que nasceu ali num corpo que talvez não se identificasse. E isso é típico de uma feminista radical, né? Que acha que, na verdade, o gênero está acima de qualquer outro tipo de preconceito e nada vai chegar no nível de discriminação ou de opressão que uma mulher pode sofrer. O que não é necessariamente verdade, né? A gente sabe que uma mulher trans sofre tanto quanto uma mulher cis, às vezes até mais, porque sofre o preconceito, às vezes, de parte da comunidade LGBT e também de parte da comunidade heterossexual. Isso só pra dizer o mínimo. Pra mim, o que mais me incomoda é que essa postura dela me parece negar um pouco tudo que ela estava vindo construindo de que, o meu mundo tem mais representatividade do que eu coloquei naquela época. Então, ela estava vindo numa construção, e óbvio, pode ser debatido de diversas maneiras ela fazer essa construção pós a obra ter virado um grande sucesso e ter uma certa pressão para ter mais representatividade. Mas me preocupa muito porque parece que, cara, como é que você consegue dizer que a mensagem final do Harry Potter é uma mensagem de amor e aceitação, se a própria autora, ela já tem uma postura em que ela vai tirar uma parte da população. Não, essa parte da população eu não vou dar amor de maneira nenhuma. Eu entendo muito o conceito de que a interpretação de uma obra não necessariamente... ela precisa vir do autor, né? Tem o texto A Morte do Autor, do Barthes, que fala disso, é um artigo de 67. Eu não sei, eu me senti com toda essa situação dela, eu senti muito de... tá ok, nunca foi pra mim esses livros então, sabe? Nunca... Eu, enquanto homem gay, né? Enquanto jovem gay... Tipo, não é pra mim. Não, eu tô fora desse quinhão dela. Não importa o que ela vai colocar depois, não importa quantos tweets ela vai reescrever a história dos personagens, eu não tô pra estar ali. E olha que eu nem faço parte da comunidade trans, né? Então, eu imagino se teve alguma pessoa trans que se inspirou nessa mensagem para poder fazer a transição, se assumir enquanto pessoa trans. Como é que essa pessoa se sentiu, sabe? Depois dessa polêmica toda, eu acompanhei até para poder fazer uma matéria depois pro site, pro Dentro do Meio, e eu vi algumas pessoas trans comentando justamente isso. Uma das postagens que mais me tocou, inclusive, não foi nem de uma pessoa trans, mas foi de uma pessoa que é casada, uma mulher que é casada com um homem trans. Ela falou, olha, durante toda a minha vida, você me impediu de tirar a minha vida. Eu lia os seus livros e eu só não me matava pra saber o que ia acontecer nos seus livros. Até que eu conheci o meu marido e ele mudou a minha vida. E você acaba de insultar ele completamente com esse seu tweet. Porque o marido da pessoa era uma mulher trans, a pessoa se agarrou no livro da J.K. como um fio de esperança pra continuar vivendo, não sei o quê. Todo aquele respeito que ela criou pela obra da J.K., pelo que a J.K. construiu, foi derrubado por causa dessa transfobia dela. E é muito complicado também, porque a J.K. ela não enxerga a transfobia dela. Na sequência de tweets depois que ela fez pra justificar, se é que dá pra chamar assim, ela falou, porque se as pessoas trans fossem discriminadas na base do que é ser transexual, eu marcharia pelas ruas com eles. Mas peraí, o que é ser transexual pra você, J.K.? Tipo, eu fico até sem palavras pra falar sobre, porque ela bate muito na tecla de que, o sexo é real, o sexo é real, o sexo é real. Os transexuais existem, mas o sexo é real. Peraí, ou você defende, apoia e concorda com a essência do que é ser transexual, ou você acredita que o sexo é real e não importa o que a pessoa sente aqui, o que importa é a genital dela, sabe? O que é mais revoltante é o tamanho que a J.K. tem hoje. Ela não é apenas mais a escritora do Harry Potter, sabe? Ela tem um tamanho imenso. Tanto que agora nos Estados Unidos a gente acabou de passar por um julgamento onde a Suprema Corte ia definir se é ou não legal. É ridículo isso que eu vou falar agora, porque obviamente não é legal. Se é ou não legal demitir uma pessoa com base na orientação sexual dela. Ou seja, eu como patrão chegar, você é gay, tá demitido. Eles estão julgando isso agora nos Estados Unidos, tá? Um senador, que é conservador as hell, um cara lá, decidiu citar a J.K., todas essas sequências de tweets e um texto que a J.K. escreveu no site dela para se defender da polêmica sobre isso, falando que o sexo é real e que não sei o quê. Então, assim,
ela não tá só ofendendo uma comunidade, ela tá dando munição para pessoas conservadoras atacarem os direitos das pessoas trans, que lá nos Estados Unidos estão sendo tolhidos desde que o Trump assumiu, sabe? Tiraram as pessoas trans das Forças Armadas, estão tentando tirar o direito das pessoas trans usarem o banheiro de acordo com o gênero que elas se identificam. Então as pessoas trans elas já estão sofrendo uma pressão muito grande nos Estados Unidos e a JK acabou de pegar um balde de gasolina e virar nessa fogueira. Ela acaba viabilizando esse concurso, né? Uma coisa que eu aprendi recentemente é que quando uma pessoa, isso trazendo pro meu universo, um pouco mais pro meu universo, né, de homem negro, quando uma pessoa vira pra você, que é branco, e fala, querido, você está sendo racista, você não discute. Você simplesmente abaixa a sua cabeça e reflete sobre a sua postura. Então a mesma coisa ela cabe pra JK. Quando uma pessoa transexual vira pra ela e fala, meu anjo, você está falando muita besteira, você não tenta se justificar e explicar o porquê você está sendo, o que você quis dizer, ou o porquê você acha que você não está sendo transfóbica. Você abaixa a sua cabeça e reflete. Você fala, putz, de fato, o que eu falei aqui, ó, pode prejudicar as pessoas trans nessa esfera e nessa esfera. Pra mim, o que eu acho mais engraçado é que a JK tem um tamanho tão gigantesco que mesmo as vozes que se opuseram a ela, e inclusive o próprio ator do Harry Potter, o Daniel, ele foi a público defender as pessoas trans e tudo mais. O autor, o Rick Riordan, do Percy Jackson, ele também veio a público. Os livros dele, ele sempre coloca diversos tipos de minoria. Então, tem personagens gays, lésbicas, assexuais. Essas pessoas, elas vêm a público refutar o que ela fala, mas essas mensagens não chegam tão longe quanto um tweet da JK, né? Infelizmente, a gente passa por um período que o ódio engaja, né? Tudo que você fala de ruim, tudo que você ataca uma comunidade, engaja muito mais do que a retratação, às vezes. A gente teve o Daniel falando, a atriz que interpreta a Hermione, que é a Emma, falando. A gente teve o ator que interpreta o Ronald Weasley, que é o único que eu não vou lembrar o nome, mas ele também falou. A gente teve a Luna falando, a gente teve a Cho falando. A gente teve praticamente todo o elenco de Harry Potter e o ator principal também dessa nova franquia dela, como é que é o nome? Acabei de esquecer. Animais Fantásticos. O protagonista de Animais Fantásticos, que inclusive já entrevistou uma mulher trans e deu toda uma polêmica por ele ser uma pessoa cis interpretando uma pessoa trans, mas ele também veio a público criticar a JK. O mundo criticou a JK, mas os ataques que ela sofreu, os ataques não, né? Mas as broncas, os puxões de orelha que ela levou, foi só uma marolinha perto do tsunami que foi o tweet dela. E aí a gente entra numa questão bastante complicada, que ela ainda tá viva, né? Então, tipo, tudo que você consumir dela, invariavelmente é meio como se você ainda estivesse apoiando ela de alguma maneira. Eu vi um tweet rolando na timeline que era comparando, né, a J.K. Rowling com o Monteiro Lobato com o H.P. Lovecraft. O Lovecraft, por exemplo, é um autor que é reconhecidamente um racista safado. E é muito engraçado que a obra do Lovecraft ela já foi ressignificada, inclusive por outros autores negros, né? Hoje em dia, se você consumir com esse olhar crítico de cara, ele era um racista, dá pra ver na obra dele sinais disso, mas já foi ressignificado, já foi... outras pessoas abraçaram o que ele começou a construir de uma maneira mais inclusiva. Mas com a JK, ela tá viva, não tem como você fazer essa distinção, né? Se você consumir, a partir do momento que você consumiu, você meio que tá... ela é uma transfóbica, mas eu gosto dos livros. Eu até consigo entender o amor da comunidade por Harry Potter, que nem eu falei, eu já li muito. E eu gosto muito da vertente que tem uma galera riscando o nome dela dos livros e escrevendo de divas. Tipo, esse livro foi escrito pela Britney Spears, por exemplo. Então, tipo, é um movimento... Eu vi um que, inclusive, usaram uma foto da Hermione, da atriz que faz a Hermione, a Emma Watson, e o Daniel Radcliffe, que faz o Harry Potter, que os dois estão abraçados com a Shakira. E aí falaram que a verdadeira autora do livro é a Shakira. Eu ri demais disso, foi maravilhoso. Então, é um movimento que eu acho legal de ressignificação, mas ainda assim, eu, enquanto leitor, eu não sei se eu consigo mais voltar, sabe? E eu sei que é uma discussão que vai pegar muito a comunidade, porque o que manteve Harry Potter vivo durante muitos anos foi aquela comunidade do Pottermore, né? Você acha que se a comunidade refutar essas alegações dela, né, esses tweets problemáticos, você acha que se a comunidade tiver um papel de refutar a transfobia, torna a obra ainda válida?
É aquilo que eu estava falando no começo, né, quando a gente começou a discutir sobre isso. Eu acho muito complicado separar o autor da obra. É muito, muito, muito difícil para mim, para Renan, fazer isso. Eu trabalho geralmente com a televisão ligada, passando alguma coisa porque eu preciso do barulho. O barulho ele me ajuda a concentrar. Essa semana eu estava trabalhando e começou a passar Harry Potter. Só de eu ouvir que estava passando Harry Potter, já me incomodou. A obra ela foi completamente manchada por tudo que a J.K. falou, mas a gente fica numa situação muito delicada justamente porque ela tá viva, né? Tem uma diferença muito grande, na minha opinião também, eu já até falei sobre isso no editorial do Dentro do Meio, entre cancelar uma pessoa e entre boicotar uma pessoa. Quando você consome o trabalho de uma pessoa, fica muito mais fácil você boicotar, porque, né, é uma coisa que você gosta, que você faz, que você consome, então o boicote é tipo, ó, não vou mais consumir absolutamente nada do que você fez, porque você teve uma postura ridícula. Se um dia você se desculpar ou voltar atrás ou fazer alguma coisa que amenize um pouco o sofrimento que você causou, eu volto a consumir o seu trabalho. Mas no caso de um autor, no caso do livro, no caso... O livro já está publicado, o livro já está comprado, o livro já está lido, sabe? Eu não sei até onde um boicote consegue atingir a J.K. no patamar que a J.K. tá. Até porque, como eu já disse, se ela decidir não escrever absolutamente mais nada a partir de agora, se ninguém decidir consumir o trabalho dela a partir de agora, ela já é milionária. É muito difícil você atingir uma pessoa com base nas besteiras que ela falou, decidindo apenas não consumir mais o trabalho dela. Eu acho que fica muito difícil chegar nisso na J.K. Quanto à questão da comunidade, a transfobia ela ainda é muito grande no mundo, né? Faz apenas 2 anos, se eu não estou falando besteira, que a transfobia deixou de ser considerada uma doença, né? Então, assim como tem muita gente que está refutando e falando, minha filha, a vida das trans importam, os transexuais existem. Transexuais, mulheres transexuais podem não menstruar e ainda assim são mulheres. A existência de pessoas trans são válidas. Ainda assim, vai ter algumas pessoas que são transfóbicas, que não foram educadas para entender o que são pessoas trans, que vão concordar com a J.K., vão até começar a exaltar a J.K. Sou meio pessimista nesse sentido. Não, imagino. Eu também fico um pouco receoso, porque eu não sei até quando a comunidade está disposta a lutar contra esse tipo de coisa, né? Eu sou muito de fora, assim, eu não participo nem nada. Acaba sendo uma decisão muito pessoal, né? Continuar consumindo ou não. O impacto da obra, como você falou, já aconteceu, já tem filme, já tem... esse impacto ele já aconteceu, né? Aí isso me faz pensar muito numa questão de... Vamos supor que ela não tivesse Twitter, né? Se ela não postasse nada, a gente nunca ia saber, né? Então também tem essa questão um pouco de que, ao mesmo tempo que é uma plataforma onde ela tem voz, acaba sendo uma plataforma onde a gente consegue conhecer os autores que a gente gosta, né? Cara, se você for atrás da pessoa, se você seguir ela, olhar o que ela costuma postar, você consegue saber se a pessoa que você tanto gosta, né, o autor que você tanto gosta, ou atriz, ou músico, ou qualquer coisa, se ele tem alguma postura homofóbica, transfóbica, racista, misógina. Então fica muito naquela divisão de... é horrível que ela tenha essa plataforma, mas é muito bom que a gente tenha um modo de ter acesso a essas informações, né? Pois no caso da J.K., você falou se ela não tivesse Twitter, eu acho que o que ela não tem, na verdade, são amigos. Porque um amigo falaria, meu anjo, meu amor, o que você tá fazendo? Olha só a quantidade de crítica, olha a besteira que você falou. As coisas, elas vêm acontecendo de 3 anos pra cá, né? Ela vem só, tipo, a máscara ela só vem caindo, assim, ó. Tipo, ó, eu sou essa pessoa aqui. Agora você tá vendo realmente quem eu sou. E a imagem de Harry Potter, pra mim, tá pra sempre arranhar. Nada vai tirar o prazer que eu tive de ler os 3 livros que eu li, de assistir os filmes que eu assisti no cinema, a empolgação de ver tudo. Apesar que eu devo admitir aqui que o finalzinho me deixa um pouco incomodado, né? A gente passou por tudo que a gente passou pra ver o Harry Potter ganhando com Expelliarmus. Eu não aceitei muito bem esse final ainda. Mas nada vai mudar o que eu senti pela obra, sabe? Mesmo ela sendo uma transfóbica do... Não pode falar palavrão, desculpa. Mesmo ela sendo uma transfóbica, né? Não posso falar o palavrão aqui que eu gostaria de falar. Nesse caso específico, eu consigo separar um pouquinho a obra do autor. O autor, ele tem muita responsabilidade, né? Não apenas com a obra que ele está escrevendo e colocando no mundo, mas também pelo como ele se posiciona, né? Hoje em dia a gente consome muita coisa fora da obra, né? Fora daquele lore que a gente está assistindo, ou lendo, ou qualquer coisa assim. Então eu acho que
Eu não sei, você acredita que os autores eles vão se policiar mais daqui pra frente? Eu acho que sim, até porque hoje a gente está vivendo numa cultura muito grande do cancelamento, né? Mas aí eu acho que depende muito também do tamanho deste autor. Eu acho que pessoas um pouco menores, autores um pouquinho... que até tem um reconhecimento, mas talvez um pouco menor. Talvez uma Stephenie Meyer, que fez o Crepúsculo, por exemplo. Eu acho que por ela ser um pouco mais jovem também, porque tem essa questão também da gente acabar ligando sem querer a idade das pessoas, as coisas que elas falam, apesar da gente ter provas que não, geralmente pessoas mais jovens têm a tendência a ser um pouquinho mais... Não acho uma palavra, mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Um pouco mais abertos, né? Isso, exatamente. Abertas a diálogo mesmo, tem mais contato talvez com outras pessoas trans que podem explicar e falar, ó, minha filha, tá falando besteira aqui. As próximas gerações, sim, talvez se policiem um pouco mais, talvez nem tanto por entender o peso das coisas que ela fala, mas por medo de ser rechaçado. Eu vou encerrar o vídeo já, né? Porque senão a gente vai ficar 1 hora aqui conversando, mas eu acho que a mensagem principal é muito mais de que a gente não está promovendo nenhum tipo de cancelamento, não é um ataque pessoal a quem ainda é fã da obra, não é um ataque pessoal à fanbase, é muito mais dialogar nesse nosso mês de junho, né? Sobre como... Às vezes a gente acha que tem um aliado e não tem, ou então a gente tem um aliado parcial, ela pode muito bem não ver nenhum problema em homens e mulheres gays, mas ver problema em pessoas trans, então eu acho que é muito mais um vídeo que a gente quer conversar sobre diálogo mesmo, sobre abrir os olhos, sobre ficar de olho em quem você apoia, quem você gosta, né? Se essa pessoa é digna desse seu gostar tão singelo. E eu acho que é isso, né, Renan? Pode fazer sua propaganda, sigam o Renan, ele é maravilhoso. Só concluindo o que você falou, não é um ataque às pessoas que curtem a obra, porque não são elas as pessoas transfóbicas. Se fosse pra atacar alguém, que nem é o que a gente tá fazendo aqui, a gente só tá observando o que a pessoa fez, mas se fosse pra atacar alguém, nós estaríamos atacando a JK. Tá? Só pra deixar bem claro, quem gosta da obra não tem culpa dela ser extremamente transfóbica, escrota e todos os adjetivos negativos que ela merece. Pra finalizar, eu quero convidar vocês, que se vocês caso não conheçam ainda o Dentro do Meio, vocês dêem uma passada no dentrodomeio.com, dêem uma passada também no nosso canal, eu fiz um vídeo com o Neto da gente falando sobre personagens LGBTs na literatura, ficou super bacana, convido vocês para dar uma passada lá, e é isso, foi um prazer estar aqui. Bom, foi um prazer te receber. Não esqueçam de seguir o Dentro do Meio em todos os canais. E me seguir aqui na plataforma, deixar seu like. Comenta aqui como é que vocês veem essa questão. Se a autora ela ainda vai ser considerada ou se a gente deveria tudo riscar o nome dela dos livros e deixar Britney Spears ou Shakira. E eu acho que é isso. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito. Se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, Renan. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo grande. Tchau.